bom dia a todos, senhoras, bom dia senhores, amigos, compadres da doutrina espírita, que nos ampara e que nos protege sempre. Hoje gostaria mais uma vez de agradecer à casa pela oportunidade que nos dá de tecermos os nossos comentários e as nossas reflexões num domingo de manhã, com o sol, com o aquecimento, com essa luz maravilhosa que nos guia, de recordarmos Allan Kardec, como nosso próprio amigo Rudolf lembrou, para que a gente possa, através do estudo edificante e das observações aqui ora citadas no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa ter a certeza de que nossa vida ela não é desamparada e que Jesus não joga dados conosco e sempre está ao nosso lado através dos amigos protetores do bem e do amor. Só que nessa caminhada, que muitas vezes árdua é em nosso dia a dia, em nosso mundo ainda de provas e de expiações, que passaremos bem a pouco, quem sabe, alguns milênios, para um mundo de regeneração, aonde faremos com que a alegria, a felicidade se tornará mais presente em nossas vidas. Mas de que maneira gostaríamos de chegar a esse mundo de regeneração? Através da evolução do espírito, através da evolução do ser, e que começa aqui, nesse mundo de provas e de expiações, a mudar os nossos conhecimentos, a mudar as nossas posturas perante nós mesmos, perante os nossos amigos, familiares e aos nossos semelhantes que estamos a caminho. Pai nos deu a oportunidade de encarnados estarmos aqui. E não ao acaso estamos reunidos estudando essa doutrina de amor, que foi o Consolador prometido por Jesus. E se me amais, eu rogarei ao Pai que vos envie o Consolador, o Espírito de verdade, que estará entre vós, e que muitos não verão, mas estarão com vocês, a ponto de elevarem a própria evolução de que cada um tem a necessidade. Todos sabemos que as características materiais que regem o planeta, ela é importante, e que os instrumentos da inteligência gerado por Jesus nos dão a condição de uma evolução material. No entanto, o caminho árduo também se faz presente em nossas vidas biológicas e espirituais, para que junto com a evolução material, a evolução moral do planeta possa se discernir daqueles outros planetas que já estivemos, ora em outras encarnações, menos evoluídos do que este planeta, e que ora estamos aqui, rogando a Jesus que nos dê a oportunidade para o trabalho, para que ele seja edificante e que o nosso carinho e o amor levado a todos nós possamos, de uma forma ou de outra, resgatar o passado, quem sabe, culposo de outras épocas. De uma forma ou de outra, estamos evoluindo. Kardec nos trouxe a observação de que o espírito não regride. Se ele não se mexer, ele passará a ser estacionário. Acredito que ninguém gostaria de ser estacionário, aonde nós temos a oportunidade de crescer. E quais são os instrumentos que Jesus nos dá para crescermos e evoluir? Se não a oportunidade do auxílio ao próximo, do amor ao nosso semelhante e da palavra maior que vem resgatar do túmulo todas as porções da evolução do planeta, que é a caridade. Perdão. Disse Jesus que fora da caridade não há a salvação. E se nós entendermos o que em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4 nos coloca, poderíamos estudar hoje o dia inteiro e ainda assim teremos dificuldades muitas vezes de entender a verdadeira caridade, que muitas vezes queremos começar longe de nós, longe de nossas vidas, longe de casa, e esquecemos de nós mesmos, de reformarmos os nossos pensamentos, de sermos caridosos conosco, de não sermos tão exigentes
a fim de queremos a perfeição de uma para outra hora. Desta forma, recordando Allan Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos comenta o seguinte detalhe: fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas do mais alto, do que faz o vulgo, mister se torna de abstrair da vida presente e identificarmos-nos com a vida futura. Numa palavra, coloca-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes de que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que dá valor à vida futura. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é a imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. A beneficência praticada sem ostentação, ela tem um duplo mérito. Além da caridade ser material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade do homem, porquanto aceitar o serviço é coisa bem diversa do que receber uma esmola. Ora, converter uma esmola em serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que recebe, e humilhar a outrem há sempre um orgulho e a maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, ela é delicada e ela é engenhosa no dissimular o benefício, no evitar as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo o atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em a presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta o seu serviço. Muitas oportunidades, meus irmãos, temos em praticar a caridade, aquele benefício mútuo que podemos proporcionar através de um sorriso amigo, através de cumprimentar as pessoas, através de entender aquele que está amargurado, dando-lhe um ombro amigo, certeiro que terá ouvidos, alguém com que se preocupe com o seu sentimento. Pois vivemos num mundo atribulado, aonde as suas alterações psicológicas, sociológicas, antropológicas, nos alteram de maneira a perder muitas vezes o equilíbrio de tratarmos a nossa vida de uma forma mais humana. Tenhamos amigos, tenhamos verdadeiros familiares a conversar e a dialogar, para que os nossos pequenos detalhes não se transformem em grandes males para nós mesmos, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, das nossas ânsias. Os nossos amigos estarão ao lado, sempre de uma forma caridosa, a doar uma palavra de amor e de conforto. Assim pedia Jesus. Portanto, a caridade moral e a caridade material, ela está ao nosso alcance, a qualquer minuto, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, no nosso dia a dia, no caminhar na rua, no tratar com os nossos vizinhos. Se nós queremos chegar naquele mundo de provas, sair do mundo de provas e de expiações,
e galgar outros degraus nessa escada, que comecemos por nós mesmos a entender o nosso ser humano, a ser mais indulgente, porque precisamos da indulgência deles para com as nossas próprias imperfeições, já dizia Chico Xavier. E nós temos a certeza de que o crescimento que nós temos é um crescimento seguro e que nos vai dar a educação espiritual de que temos a necessidade para trilharmos pelo caminho do bem e pelo caminho do amor. Como diz no próprio Evangelho, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Ah, que oração pequena! Mas quão significado existe em poucas palavras. Façamos aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Se soubéssemos entender isto na sua mais pura ordem, quem sabe este orbe estaria muito mais organizado, o planeta feliz, e nós teríamos maiores sorrisos aonde encontrássemos um coração amargurado da vida ou blasfemando contra o Criador pelas suas faltas de oportunidades que às vezes ele mesmo nunca as percebeu. Toda religião e toda moral se acham encerrados nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais ódios e nem ressentimentos. Essas são as palavras da irmã Rosária, em Paris, em 1860, 4 anos antes da criação do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi em novembro de abril de 1864. Há quanto tempo nós estamos ouvindo que a religião maior está na caridade de cada um? Pouco importa se seja dessa A, B ou C em que nós rotulamos. Importa são as nossas atitudes e as nossas ações que temos para conosco mesmo, que temos para com o nosso semelhante, como em breve tempo já recordamos. E aqui estamos mais uma vez refletindo sobre as palavras de Kardec, para que o coração fique cheio desse amor e que nós possamos levar a quem quer que seja um pequeno conforto desta vida que muitas vezes se transmite um pouco amarga, mas que nós temos o Consolador, que nos dá a certeza de uma nova vida e que ela está breve no momento de glória e de condições plenas de gozo e de caridade. A caridade moral consiste em se suportarem umas sobre as outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito haverá um homem saber calar-se, deixando outro mais tolo agir. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca acostumada ao escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós. Portanto, não dar atenção ao mau proceder de outrem é também caridade moral. Meus irmãos, vamos refletir. Um homem saber calar-se, um homem se fazer muitas vezes surdo, ou um homem muitas vezes não observar o sorriso de desdém, de que muitas vezes somos tratados, e nós temos a certeza que muitos dos senhores já encontraram isso durante vossas vidas, em sua caminhada terrena. E aonde buscar a fortaleza e o conhecimento para enfrentarmos os arrombos do dia a dia, se não através da prece, da verticalização com Jesus,
procurando estar em sintonia com a corrente fluídica de oração, que constantemente está, independente do país em que se esteja naquele momento. Sabemos que um coração amigo está orando e que os nossos sentimentos possam aflorar, sintonizando, verticalizando junto com Jesus neste momento maior, que é a oração, que é aquela que nos consola, é aquela que nos dá o sentimento da ação a se fazer, é aquela que nos dá a tranquilidade momentânea de que precisamos. Muitas vezes, no momento de tribulação, é bem verdade, nem a prece conseguimos fazer, mas que tenhamos no nosso coração esse sentimento, essa certeza de que Jesus não nos ampara e que estará ao nosso lado sempre que pedimos. Pois o Pai mesmo diz: pedi e obterei, bater e abrir-se-vos-á. Se tu que é Pai, queres o melhor para teus filhos, imagina aquele que é o Criador. O que queres de nós, Senhor? Que nós tenhamos a certeza, que nós tenhamos o exercício da fé, da tranquilidade que ora comentamos e que estamos recordando a palavra maior do Pai. Pois as incertezas em nossas vidas vêm de todos os lados. Os discernimentos, as discussões, as intrigas. E nós sabemos que nós tenhamos o amparo através da oração. É muito consolador, é muito gratificante exercitarmos a fé. É aí que vem as nossas provinhas. É aí que nós passamos os nossos degraus, degrau a degrau, na escala evolutiva. Um espírito protetor em Lyon, 1860, comenta: muitos não têm a necessidade, ou muitas vezes até nem sabem, de que maneira, de que possibilidade poderiam fazer a caridade, porque dizem que muitas vezes não dispõem do necessário. A caridade pode ser feita de 1000 maneiras. Cita esse referido espírito, que eu considero, que me permita, é a chamada ação PPA. O que é a ação PPA? Nós podemos fazer a caridade P, de pensamento, P, por palavras, e A, por ação. Lembrem vocês, guardem com carinho essas palavras. Através do pensamento, quando nós estamos orando e possibilitando dar àqueles abandonados da vida que possam se achar em uma palavra, um carinho, um momento de amor. E para aqueles que estão desencarnados, então, que têm condições de ver a luz, eles existem. As nossas orações são benfazejas. Quando vimos do filme Nosso Lar, ficou bem evidente, bem na cama, ao lado, aquela imagem das pessoas que oravam por aqueles doentes que lá estavam. A oração, ela tem uma força espetacular, que nós não sabemos mensurar ainda. Os homens não criaram ainda condições tecnológicas que possam quantificar o quanto isso pode ser útil aos nossos dia a dia. Mas, sem o exercício da fé, nós não teremos muitos momentos de tranquilidade, se não acreditarmos. Pelas palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias os bons conselhos, aos que blasfemam o nome do Altíssimo, aos velhos que desanimaram, às crianças e jovens, já viciadas pelas companhias de que se cercaram, e vão pelo mundo prestes a sucumbirem às más tentações, por ações, no amor, em servir ao semelhante, sem esperar receber troca alguma pelo seu amor.
então nós não temos desculpas quando temos o conhecimento. A caridade pode ser feita sobre 1000 maneiras. A mão direita vai dar à esquerda, não tem a necessidade. Não sairemos trombeteando e falando o que nós fizemos. Faremos por nós mesmos, faremos por Jesus na evolução deste planeta. Pois dessa maneira, nós temos a certeza que as nossas ações serão avaliadas por Deus, pela sua misericórdia infinita, através de um sentinela vigilante, que está no fundo dos nossos corações, que é a consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos vos dará. É como está no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, que Allan Kardec faz aos espíritos superiores. Onde está escrita a lei de Deus? Está na consciência. Nos momentos em que nós temos os inconformismos, nos momentos em que estamos desanimados, nos momentos em que estamos com algum mal, nós podemos movimentar os nossos pensamentos, buscar uma sintonia, uma psicossociedade de uma forma diferente, que nós possamos criar esse fluido através dos 3 itens da caridade, o PPA, por pensamentos, por palavras e por ações. Nós podemos modificar o nosso estado e podemos dar a esse espírito, muitas vezes cansado da luta, muitas vezes tristes, com perdas, quer seja de meios materiais, de entes queridos, pois somos espíritas, temos o conhecimento, mas não quer dizer que teremos privilégios, apenas temos os instrumentos necessários para agir quando a hora da dor chegar. Essa dor que nos dói e queríamos muitas vezes ficar dentro de um casulo, mas que sabemos que para a nossa própria evolução ainda é necessário. Ai, a dor, ela virá, mas com ela serão anos e anos de passamento a limpo dos nossos estados de consciência, e que os arquétipos que trazemos de outras existências podem ser quitados nos nossos dias de hoje. Queridos amigos, no Livro dos Espíritos, se me permitem, como a Cineia me disse hoje, nós teremos 1h45 de palestra, fiquem tranquilos, brincadeira, pode respirar, voltem a respirar, por favor. Isso, o sorriso é bom, gente. Muitas vezes a gente vem numa casa espírita e a gente vem às vezes preocupado. O sorriso transmite o amor da alma. A gente transmite no sorriso aquilo que está dentro do coração. E aqui, ou fora, o amor que nos une é maior do que qualquer dor. E que a gente possa lembrar sempre disso. Não é porque estamos aqui que temos que ficar cabisbaixo, ou temos que ficar preocupados, ou temos que pensar assim, ai, Batilhas, mas como é que eu vou fazer tudo isso, se ainda a gente é aquela pedra bruta que tem que ser polida? Todos nós somos, todos nós buscamos esse burilamento, e é através do conhecimento que podemos melhorar a nossa própria condição. Não demos um passo maior que nossas pernas. Façamos a cada dia o que está pronto para o seu dia, para evoluirmos um pouquinho mais. Não pensemos que seremos um Chico Xavier, ou uma Irmã Dulce, ou uma Madre Teresa de Calcutá, ou uma Mahatma Gandhi. Longe estamos dessa perfeição, longe estamos de ser espíritos de escola, aonde o Mestre escolheu, para que eles pudessem vir aqui, como Sócrates e Platão, que vieram ser os precursores da doutrina espírita, mostrando esse conhecimento maravilhoso que Kardec compilou e que nos dá a certeza de um caminho vindouro com segurança e amor. No Livro dos Espíritos, na questão 894, me chama a atenção a sua resposta
sobre o tema que estamos trabalhando. A pergunta: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer qualquer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Veja que resposta maravilhosa. As que não têm que lutar são aquelas em que o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações lhe parecem muito naturais. Para elas o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las como a velhos guerreiros pela posição elevada que conquistaram. Como ainda estáis longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste, e os admirais tanto mais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados que o vosso, e o que entre vós constitui exceção, lá é a regra. Neles, o sentimento do bem é espontâneo em toda parte, porque são habitados somente por espíritos bons. Ali, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque nesses mundos os homens são felizes. Assim se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Quantas vezes deve existir a palavra caridade no Evangelho? Quantas vezes esquecemos de aplicá-las em nós mesmos e em nosso dia a dia? E não precisamos ir longe. Em nosso lar, com as nossas esposas, maridos, sogras. Ai, a sogra! Que maravilha a minha sogra! Quão abençoada eu tenho a dona Laura, que me deu a oportunidade de ter a minha companheira, aquela que nos dá o amor e que faz o exercício a cada dia da paciência, porque todos nós temos que exercitá-la em nosso mandato do chamado a união familiar. Fiquem tranquilos, meus amigos, só temos mais 35 folhas. Chegaremos lá. Tenhamos a paciência de Jó. Gostaria de observar que dentro do Evangelho existem alguns que deixaram a mensagem da caridade, como Argel, Adolfo, bispo de Argel, assim como São Vicente de Paulo, e assim como Carita, que foi martirizada em Roma. Vejamos o que eles comentam sobre a caridade. Adolfo nos diz: caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos do futuro. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para a aflição da vida. O remédio para a aflição da vida. Ah, se nós pudéssemos entender isso, quão bom seria o nosso espírito, que não teria as amarguras que muitas vezes nós mesmos a criamos. E ainda São Vicente de Paulo: a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade
para que torne brilhante uma alma caridosa. E veja só agora, ele cita, a caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude por Ele, do Altíssimo, a criatura. E também nos retrata carita. Pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se as fraquezas mutuamente, cuidando para não ferir o amor próprio de ninguém. Ai, Matias, você fala isso porque você não conhece o meu cunhado e a minha cunhada. Mas por que será que nós estamos todos juntos no laço familiar? Por que será que Jesus nos deu a oportunidade de, em quatro paredes, podemos ser indulgentes uns com os outros? É bem difícil, nós sabemos. Mas lembremos daquelas palavras anteriores. Muitas vezes sabendo se calar, muitas vezes sabendo se ser surdo em horas próprias, já estaremos no processo evolutivo. E assim, passo a passo, transformaremos o ódio em amor, que uma linha muito tênue a divide, que é chamada a vontade de querer se modificar. Primeiro, aceitando-nos como nós somos, as nossas imperfeições. Não sejamos aqueles que gostaríamos de ter o mais puro amor a doar. Sejamos complacentes conosco mesmos de nossas imperfeições e aceitemos. Ora, hoje errei, ponto. Amanhã não errarei. Procurarei melhorar. Não voltemos ao passado, ligando aos nossos erros que cometemos. Como Chico mesmo disse, se não podemos voltar e retomar muitos passados que fizemos errados, podemos sim, daqui para frente, produzir um futuro diferente. O que quis dizer? Para não ligarmos do passado aquilo que deixaria em nós algo de desequilíbrio. Que possamos aceitar como somos, mas que tenhamos a certeza que possamos melhorar. Em nossas ações, meus queridos amigos, devemos sempre estar alertas e vigilantes para as suas consequências. A caridade de que pretendo realizar por amor poderá afetar ao meu próximo, mesmo que não tenha a intenção. Vocês, muitas vezes, vão fazer aquela caridade. Será que eu não vou afetar o meu próximo, mesmo que seja sem a minha intenção? Sejamos vigilantes para aquilo que gostaríamos de fazer. Quem sabe aquilo que gostaríamos de fazer não era aquilo que deixamos de fazer lá atrás e colocamos no outro o arco reflexo, o espelho para que possa ser feito. Quem sabe no filho, numa filha, na esposa, e que isso nos deixa transtornados, muitas vezes, em nosso caminhar. Lembremos de que todos, em nossa existência, apresentamos o livre-arbítrio, que o senhor Rudolf estava comentando comigo aqui. Até onde vai o determinismo da vida? Até onde começa o livre-arbítrio de cada um? Kardec nos deu a oportunidade do estudo, e aqui estamos hoje, relembrando em suas palavras, esse momento de amor. E se não aplicarmos o livre-arbítrio em nossa existência, seria prudente, se não gostaríamos de ver muitas vezes em nosso semelhante as alegrias que muitas vezes não conquistamos. Ensinam-nos os espíritos superiores, vejam, meus irmãos, que em vez de abrirmos a porta da dor no resgate, deveríamos abrir a porta do labor e do amor. Porque o labor é o trabalho que edifica, o trabalho que vai fazer com que a psicosfera mental seja modificada e que nós possamos criar novas motivações, novas alegrias, novas conquistas dentro do nosso próprio ser.
não sofrer passivamente, estacionando na culpa, mas tomar uma atitude proativa de sermos construidores e amando os nossos semelhantes. Pela falta da ação produtiva em nossas vidas, pela falta de metas que muitas vezes não determinamos, essas metas podem nos levar a processos contrários, como hoje conhecemos muito. Uma palavrinha que está muito comum nos nossos dias, a depressão. Segundo o médico, escritor e conferencista espírita Ricardo de Bernardi, que escreve na Revista Internacional do Espiritismo, que a depressão costuma ter uma raiz psicológica, a insatisfação consigo mesmo, que não solucionada, leva a uma insatisfação progressiva. Frequentemente, desejos ou necessidades pessoais, tanto reais como imagináveis, não são atendidos, gerando melancolia crescente e progressivo desinteresse pela vida. Esses sintomas psicológicos provêm da alma e acabam determinando uma sensação de desejo de fuga. Fuga do mundo, que para essa pessoa lhe é bastante hostil. São variadas as causas, e aqui não temos a finalidade de nos aprofundarmos em tal assunto. Porém, conhecedores da pluralidade das existências, afirma Dr. Ricardo, que trazemos arquivos ou arquétipos de vidas anteriores, que no tema em questão podem ser fatores predisponentes à depressão, mas que devem ser corretamente tratados e, portanto, amenizados e solucionados. Mas lembremos da frase: em vez de abrir a porta da dor, deveríamos abrir a porta do labor, do amor, do trabalho. Pois trabalhando pelo nosso semelhante, sendo caridosos, na sua acepção mais pura, os nossos pensamentos entenderão que os nossos males são tão pequenos junto aos males dos nossos que andam conosco. Muitas vezes não sabemos dar o valor necessário àquilo que nós temos, e muitas vezes queremos mais, e queremos mais, e queremos mais, e o espírito fica perdido com esse querer, muitas vezes quimérico, que não é atingido e que passa a sofrer. E para ele a vida passa a ser hostil, pois ele esqueceu do principal sentimento que Jesus nos deu, que é o sentimento do trabalho e do amor, que podemos reverenciar a cada dia e a cada momento, sempre vigilantes, como citei, verticalizando as nossas preces, rogando ao Pai Maior que possa nos unir e proteger sempre. E desta maneira, meus queridos irmãos, gostaria de finalizar esse nosso diálogo fraternal nesta manhã, em que o sol nos aquece e brilha em nossos corações, e o ar que entra pelos nossos pulmões nos dá a vida biológica que tanto temos a necessidade. Lembrando Chico Xavier, através da sua mão incansável, do seu maior mentor, Emmanuel, do livro Viajor, vejam o que ele nos oferece. Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto, é um prato de sopa. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento. Para o enfermo, é uma visita pessoal. Para o estudante, o concurso no aprendizado. Para a criança, a proteção construtiva que damos. Para o velho, o braço amigo. Para o inimigo, é o silêncio. Para o amigo, é o estímulo
Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico, a calma. E para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano, a tolerância. E para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é amor, em sua manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces brilhantes, brilhantes para todos, e o gênio de 1000 mãos, aparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Portanto, meus amigos, que neste momento onde se faz essa egrégora de amor e de luz, possamos recordar Jesus através da palavra do Evangelho, agradecer a Kardec pelas oportunidades de ter um ensino construtivo para o nosso espírito, pois sabemos, Jesus, que sendo espírito milenares, na busca da evolução ainda estamos aquém da perfeição. Dê-nos, ó Pai, a oportunidade do trabalho incessante e que sejamos caridosos conosco mesmo, entendendo o verdadeiro sentido da vida, fazendo dos momentos de fé, de esperança e de harmonia a satisfação de estar junto de todos no grupo Meimei, hoje e sempre, Senhor, que assim seja, meu Pai. Muita paz a todos vocês, e que Jesus possa abraçar o coração de cada um de todos neste momento de amor e de satisfação. Muito obrigado.